Esta é a Itália, uma nação mundialmente reconhecida por sua gastronomia, arquitetura, suas marcas de roupa e automóveis famosos em todo o mundo e beleza, tanto que se tornou o país mais visitado do mundo per capita. No entanto, agora a Itália é chamada de o doente da Europa, sobretudo na União Europeia. É o único país do bloco que está mais pobre do que há 20 anos atrás. Estima-se que cada cidadão da Itália tenha perdido em média 73 mil euros desde 1999, o que é notável considerando que na década de 1992 a Itália era mais rica que a Grã-Bretanha. Naquela época em que o Milão era a capital indiscutível da moda, os carros Fiat dominavam o mercado e os cantores como Laura Pausini lotavam estúdios por toda a Europa. Entretanto, são apenas boas lembranças. Para se ter uma ideia, só na década de 1990 a economia da Itália cresceu mais de 30%, mas nos últimos 10 anos cresceu apenas 2,5%. Além disso, é o quinto país mais endividado do mundo. Sua dívida pública e privada é o equivalente a mais de 330% do PIB da nação. É quase o equivalente ao dobro de todo o PIB de um país como o Brasil. A partir de 2010, o crescimento médio real do PIB da Itália tornou-se negativo. Eles nunca conseguiram escapar do que agora é uma clara depressão. A Itália manteve um crescimento negativo por mais de uma década e não apresenta sintomas de quem está se recuperando para retomar o crescimento. Muito pelo contrário, a Itália tem uma taxa de desemprego mais alta do que países como Egito ou Albânia. De acordo com a OCDE, quase 2% de suas empresas fecham consistentemente a cada ano. Para se ter uma ideia, o governo médio da Itália dura 2 anos. A economia italiana é agora um desastre. Em grande parte devido aos seus políticos, poucos países têm uma política tão esquizofrênica quanto a da Itália. Ela se desenvolveu como a Alemanha e sobretudo o Japão. Ambos têm uma cultura de negócios extremamente rígida, tanto que a Itália foi classificada como a 58ª nação mais fácil de se fazer negócios no mundo, de acordo com o Índice de Facilidade de Fazer Negócios do Banco Mundial. Ambos têm um nível assustador de dívidas e ambos têm uma demografia muito ruim. O Brasil, em comparação ao mundo desenvolvido, tem um crescimento populacional positivo na faixa etária de 15 a 64 anos. A Itália tem a segunda pior demografia, ficando atrás apenas do Japão, e estranhamente a Alemanha está no terceiro lugar. É incrível como essas nações se desenvolveram de formas tão semelhantes. Uma economia precisa de pessoas entre 15 e 64 anos. Isso é extremamente importante. Se houver menos pessoas nessa idade, o país terá menos trabalhadores, menos renda e, consequentemente, menos receita tributária. Bem, se você tem trilhões de dólares em dívidas e nenhuma receita tributária, então matematicamente você não pode pagar suas dívidas. O endividamento alto funciona como uma corda no pescoço da economia. Esse crescimento econômico reduzido torna incrivelmente difícil para os jovens avançar em suas carreiras, comprar uma casa e construir uma família. A população ativa na Itália está implodindo completamente e em 2012 o país passou do crescimento positivo para o crescimento negativo. Além disso, a Itália por si só tem o pior sistema de educação da Europa. Para se ter uma ideia, a Europa investe em média 2,13% do PIB na educação. Em contraste, a Itália investe apenas 1,29% do PIB. Não importa qual classificação usemos, a Itália é o país com pior desempenho. Mas você deve estar se perguntando, por que diabos isso acontece na Itália? Onde eles falharam? Bem, para realmente entendermos estes problemas, estamos como sempre indo analisar algumas questões específicas. Por que a Itália é o doente da Europa? Quais são as raízes dessa estagnação econômica? E, finalmente, o que essa crise demográfica e dívidas excessivas do governo significarão a longo prazo?
Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. E segure a cadeira que aqui vem a parte mais interessante. A Itália encontrou-se em uma posição semelhante à do Japão e a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Assim como esses países, a Itália também se beneficiou fortemente do dinheiro dos aliados, que estava fluindo dos Estados Unidos em uma tentativa de reconstruir essas nações. Agora, no interesse de economizar um pouco de tempo, basicamente dizendo, veja como o capitalismo e a América são ótimas, não se torne comunista, por favor. Então podemos ver que isso foi uma vitória e certamente ajudou a Itália a se levantar, mas talvez um estímulo maior e mais oculto veio de uma guerra que estava acontecendo do outro lado do mundo, a Guerra da Coreia, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E foi realmente a primeira vez que as duas superpotências que representam o capitalismo e o comunismo indiretamente se combateram de frente. Agora a Itália não era um membro das Nações Unidas neste momento, não se envolveu na guerra. No final enviaria ajuda médica, o que era ótimo, mas sua principal contribuição foi sua indústria. Após a Segunda Guerra Mundial, os americanos estavam ansiosos para reequipar suas fábricas para produzir bens de consumo como carros e geladeiras, em vez de tanques e artilharia. Mas agora eles se encontravam em outra guerra. Então eles meio que se viraram e disseram: Ei você Itália, construa todas essas coisas com as quais precisamos ir para a guerra. Bem, acho que você estava pagando por isso e você ajudou a reconstruir o meu país. Então parece justo. Isso foi um ganho mútuo para essas nações e a Itália conseguiu reativar as fábricas e a América conseguiu o que precisava, ao mesmo tempo em que garantiu que a Itália continuaria a ser um forte aliado em todos esses desenvolvimentos. Isso acendeu um fogo na economia italiana e ela prosperou muito nas décadas seguintes, assim como o Japão e a Alemanha Ocidental estavam nessa época. Mas depois tudo desabou em um período chamado Anos de Chumbo. O outono quente, greves e os anos de chumbo soam como um nome fantástico para uma banda de heavy metal. Mas não era o que se referia a um período entre os anos 1960 e 1980, na Itália, onde a tensão começou a aumentar entre os trabalhadores. Você vê a Itália como uma nação que estava totalmente de acordo com toda a coisa do capitalismo. O governo, por meio de eleições legítimas ou questionáveis, estava totalmente empilhado com representantes que abraçaram o livre mercado. O problema era que alguns trabalhadores não viam as coisas dessa maneira. Tudo realmente começou em 1969, com as greves de trabalhadores exigindo condições de trabalho, de couro ou pagamento. Era tudo muito genérico, com o qual ninguém realmente tinha muitos problemas além da fábrica de proprietários. Mas toda a questão foi meio que sequestrada por grupos de extrema esquerda dentro da nação, que a viram como uma oportunidade perfeita para se apoderar dos meios de produção do outro grupo. Quem assistiu Archer deve se lembrar do episódio em que Malone supostamente mata o primeiro-ministro da Itália. Bem naquele episódio, ele faz uma referência passageira à Operação Gladio. Mas o fato é que a Operação Gladio era real. Quando os americanos deixaram a Europa após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles deixaram mais do que apenas uma generosa ajuda estrangeira. Eles também deixaram operativos na nação que trabalharam para garantir que o comunismo nunca tomasse posse. Esses operativos começaram um grupo de apoiadores capitalistas que estavam em desacordo direto com a esquerda, grupos da nação que estavam no auge das greves de trabalhadores do outono. Os motivos ocultos desses dois grupos opostos transformaram o que era uma simples greve de trabalhadores que poderia ser resolvido em um período de 2 décadas de agitação civil, que todos combinados causarão a coisa mais assustadora conhecida pelos economistas modernos como a inflação.
Quando os preços de bens e serviços aumentam em uma economia, normalmente vemos isso como um aumento gradual no preço das coisas. Se você tivesse $50.000 na década de 1960, poderia ter comprado uma Ferrari de última geração ou uma casa de família em qualquer grande cidade da América. Hoje, $50.000 ainda é muito dinheiro, mas é, na melhor das hipóteses, um adiantamento de uma casa na maioria das grandes cidades e faria você ir de uma concessionária da Ferrari. Isso é tudo por causa da inflação. Provavelmente não preciso explicar isso para as pessoas que assistem um vídeo de economia, mas o que você precisa saber sobre a inflação é que ela normalmente anda de mãos dadas com o crescimento. Se você não tiver inflação, as pessoas podem simplesmente acumular e acumular grandes pilhas de dinheiro. Mas se você tiver inflação, essas mesmas pessoas precisarão investir ativamente esse dinheiro para gerar um retorno e garantir que sua pilha não desapareça na inutilidade. O empenho de investimento e circulação normalmente leva a uma economia forte e também a um baixo desemprego, porque as pessoas estão movimentando dinheiro entre mais empresas que empregam mais pessoas. Por causa disso, a maioria dos bancos centrais hoje, na verdade, visam uma taxa de inflação para garantir que as pessoas permaneçam na esteira e continuem contribuindo ativamente na sociedade. Mas muita inflação pode ser ruim. Mas o que fica ainda pior é quando você tem inflação, porém a prosperidade econômica não vem junto com ela. A estagflação é onde você tem alta inflação e alto desemprego. Este é o pior pesadelo absoluto para um economista moderno. A Itália tem um nível muito alto de dívida nacional, em parte devido a razões semelhantes à da Grécia. É simplesmente terrível na cobrança de impostos, mas também passou por um período difícil nas últimas décadas. A crise das hipotecas de 2008, a crise da zona do euro e, em seguida, o drama em andamento com a dívida do governo. E tudo funcionou como um peso morto na economia italiana. Parte disso foi culpa deles. Embora um grande obstáculo para a economia da Itália hoje é a dificuldade em fazer negócios. A Itália é uma nação de empresas muito grandes e bem estabelecidas que são administradas pela segunda população mais velha do mundo. Apenas um pouco mais jovem do que o Japão e, estranhamente, a Alemanha está no terceiro lugar. De qualquer forma, existem alguns grandes obstáculos aqui. O país é prejudicado por décadas de burocracia. Agora isso parece bobo e não científico, mas é um fenômeno que é amplamente divulgado que o tornou um dos países desenvolvidos mais difíceis de fazer negócio no índice de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, colocando-o no 58º lugar no ranking dos países mais fáceis de fazer negócios. Problemas governamentais nas últimas décadas e não seria um vídeo explicado sobre a economia sem tocar brevemente na desigualdade. Enquanto a Itália não tem um problema flagrante com a desigualdade de riqueza como, digamos, na África do Sul ou até mesmo o Brasil, ela tem um certo tipo de desigualdade muito problemática, a desigualdade geográfica. As principais indústrias da nação, fábricas para a maioria das empresas automotivas e marcas de roupas do país, o centro financeiro do Milão, bem, todos eles estão localizados no norte do país. Na verdade, tem um gradiente muito claro de áreas ricas para áreas mais pobres, à medida em que você se move do norte a sul, respectivamente, o que levou a uma economia de quase duas velocidades entre os setores industriais e de serviços no norte e os agricultores agrários no sul. Isso torna o governo já temperamental muito mais difícil de administrar, porque as políticas econômicas precisam atender tanto às cidades quanto às fazendas. Esse tipo de rigidez, desigualdade e incerteza significam que a nação é inerentemente menos capaz de reagir a eventos mundiais extremos. E também significa que está se apegando aos negócios estabelecidos em vez de agir como um viveiro para o desenvolvimento e crescimento de novas emergentes indústrias. A Itália é uma nação que passou por muitos tempos difíceis, tanto externos quanto auto-infligidos.
É uma nação que cultivou uma imagem de marca e está usando isso para atropelar alguns desses problemas subjacentes relativamente sérios. Mas isso não significa que esses problemas não existam. Uma cultura de negócios excessivamente rígida e uma população envelhecida, tanto na Itália quanto no Japão, tem que superar alguns problemas inerentes e precisará começar a cultivar indústrias de crescimento genuíno se quiser retomar a prosperidade que a tornou uma poderosa economia mundial que é hoje.